Graças a Deus, muito bom dia, boa madrugada e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma semana, nós estamos aqui levando a palavra do Senhor e você pode estar certo que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Essa palavra abençoa o nosso domingo aqui na igreja e a palavra continua abençoando. A palavra é poderosa para transformar, para renovar, para trazer esperança. E hoje a palavra está no livro de Isaías, o profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 38, e no versículo de número 1, diz assim, ó: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Então, olha só, presta muita atenção aqui comigo. O profeta Isaías foi até Ezequias por parte do Senhor, dizendo: olha, põe em ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Olha, quando você é desenganado pelo médico, você recorre a quem? A Deus, não é verdade? Então, quando um advogado perde a primeira instância, certamente ele vai para a segunda, para a terceira instância. Agora, quando Deus diz que a pessoa irá morrer, ele falou para Isaías: olha, Isaías, diz a Ezequias que ele vai morrer. Ao rei Ezequias. Então, Deus é a última instância. O que a pessoa vai fazer? Não tem mais o que recorrer. Não é verdade? O que Ezequias poderia fazer? Mas ele fez algo interessante, que serve de lição para mim e para você. Veja que tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Em uma questão de minuto, de segundo, tudo pode transformar. O que estava dando errado começa a dar certo. Então, olha só. Veja só o versículo aqui, ó. O versículo 5, ó. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha a oração dele. Quando ele recebeu a notícia, sabendo que Deus ia matá-lo, que ele ia morrer, e com aquela enfermidade, ele só fez o seguinte: virou o rosto para a parede e disse assim, ó, a oração dele: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente. Eu chorou muitíssimo. Então presta atenção. Nessa oração aqui de Ezequias, ele não pediu a Deus a cura, ele não pediu a Deus para viver mais alguns anos. Ele só falou bem assim: olha, eu sei que eu vou morrer, mas eu queria que o Senhor pegasse o meu histórico. Eu queria que o Senhor pegasse, fizesse uma retrospectiva da minha vida. Lembra que eu te servi, o Senhor, com fidelidade. Eu fiz o que era reto perante os teus olhos. Lembra, Senhor. Veja que interessante. Ele não pediu ajuda a Isaías. Ele poderia dizer assim: ô profeta messiânico Isaías, você poderia me ajudar? Vamos interceder a Deus. Não, ele não pediu ajuda para ninguém. Você já viu que tem coisas que você até tem preguiça de falar para alguém da sua situação, porque você sabe que ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai poder reverter o quadro da tua história. Há momentos, há situações que só é Deus, é a exclusividade de Deus.
Então, ele fez o seguinte: ele virou o rosto para a parede. Quando ele virou o rosto para a parede, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, agora é só eu e Deus, não cabe mais ninguém. Porque se Deus me desenganou, e eu vou chorar com quem agora? Não adianta eu chamar Isaías, não adianta chamar ninguém. Ele virou o rosto para a parede. E engraçado que ele não pediu a cura e nem pediu para Deus ter misericórdia dele. Ele só falou bem assim: Senhor, eu quero que o Senhor lembra, pega o meu histórico. Porque a Bíblia diz que o Ezequias ele assumiu o reinado com 25 anos. Ele fez o que era reto. Os pais dele tinham abandonado o templo, tinham deixado tudo em ruína, e ele colocou o templo em ordem, colocou os levitas para cantar, os sacerdotes para pregar, arrumou a casa e o pórtico que estava em ruína. E ele foi um bom governo. Então ele falou: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu fiz o que era reto, eu fui fiel, eu andei com fidelidade. Gente, isso é muito interessante, sabe por quê? Olha aqui para mim. Na verdade, olha para esta mensagem. Olha só. Tem situações na sua vida que não vai mais dar tempo de você fazer absolutamente nada. Você sabia que tem coisas que nos pega de surpresa e não dá tempo de você fazer nada. Não vai dar tempo de você fazer voto. Não vai dar tempo de você fazer campanha de 7 oração, 7. Não vai dar tempo de você ir no monte. Acabou. O que vai te salvar ou vai te condenar é o seu histórico, é a sua comunhão com Deus. Se você tem andado em fidelidade com Deus, está diante dos olhos de Deus. O que vai salvar, o que se Ezequias poderia ter sido condenado com seu histórico. Se o histórico dele fosse um histórico de infidelidade, de injustiça, de ingratidão, mas não. O histórico dele era de pessoas que eram fiéis a Deus. Pessoas que era temor, respeito, submissão, obediência. Então, há momentos na nossa vida que é isso. Não vai mais dar tempo da pessoa fazer nada. A única coisa que vai vir na tua mente, como o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Então, o que trouxe esperança ali naquele momento foi isso: Senhor, o Senhor pode até me matar, mas eu quero que o Senhor pegue o meu histórico. Veja como eu tenho andado com fidelidade. Ele queria viver, é claro, isso estava óbvio, ele queria viver. E ele chorou muitíssimo quando ele disse isso para Deus. E olha o que aconteceu depois que ele falou isso com Deus. Olha só. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Veja, Deus viu duas coisas. Deus ouviu a oração e Deus viu também o quê? As lágrimas. Agora essa oração de Ezequias é muito importante para nós, para mim e você, para nós. Veja como que é importante você andar em fidelidade com Deus. Veja como que é importante você andar de mãos dadas com Deus. Paulo disse bem assim: eu aprendi a estar satisfeito, tanto na alegria como na escassez. Então, isso é relacionamento. Quando nós celebramos um casamento, o que nós dizemos? Você promete a essa pessoa ser fiel a ela, na alegria, na doença, não é verdade? Então, na alegria, os dois vão estar ali juntos. Na tristeza também. Eles não vão se abandonar por causa da tristeza. Eles vão estar juntos. Então, Deus quer que você e eu desenvolvemos esse relacionamento de comunhão, de reciprocidade de um para com o outro. Porque quando a enfermidade bater na tua porta, a morte bater na tua porta, quem vai atender vai ser Deus. Porque ele diz que serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, quando tão somente você ouvir a voz do Senhor. Então veja que interessante. A oração de Ezequias não foi pedindo, repreendendo a morte. Ele poderia fazer um drama: meu Deus, e agora? O Senhor vai me matar? Ele não fez nenhuma chantagem emocional, não fez nenhum drama, não fez nenhum desespero. Ele só falou: Senhor,
Ele não podia fazer mais nada, não tinha quem ele recorrer. Mas ele trouxe à memória: Senhor, quero que o Senhor veja que eu tenho andado com fidelidade. Então aquilo não foi um decreto de Deus para ele morrer. Foi apenas Deus testando ele, o coração dele. O que Deus diz não é decreto. Veja, Deus também falou para Abraão matar Isaac, não foi um decreto. Foi testando o coração de Abraão. Deus também testa o seu e o meu coração. Se hoje, nesta manhã, a voz de Deus vier ao nosso coração, como está vindo aqui agora, para você analisar o seu histórico. Se o meu histórico e o seu não foi um histórico de fidelidade, então Deus não está aqui como um Deus carrasco para te punir e te condenar. Ele quer que você, a partir de agora, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ezequias teve esse crédito diante de Deus. Olha, Senhor, eu tenho andado e feito o que era justo diante de teus olhos. Mas talvez eu e você não podemos dizer o mesmo. E dizer assim: Senhor, mas eu errei tanto, eu falei tanto, eu pequei, eu fui infiel à tua aliança. E Deus está falando para mim e você hoje: olha, a oportunidade está agora. Você está vivo? Salomão disse bem assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Você está vivo? Você tem esperança? Então tem oportunidade de fazer a partir de agora. O seu futuro está intacto, ninguém mexeu nele. Só que você pode mudar o seu futuro. Sabe de uma coisa? Você pode colher coisas boas ou coisas mal. Você é livre para plantar, mas não é livre para colher o que você se plantou. Então, Deus quer saber hoje, vamos supor que nesta madrugada, neste dia, nesta madrugada já de segunda-feira, não daria mais tempo de você fazer nada, absolutamente mais nada. Não vai dar tempo de você fazer uma campanha, ir no monte, ou até mesmo ir à igreja. O que iria te salvar é o quê? Deus não vai olhar para a cor dos seus olhos, nem a sua pele, nem o seu grau de escolaridade. Deus quer ver, lembra quando Deus foi destruir a humanidade, o mundo todo ele destruiu? Porém, existe um porém. Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé, apenas Noé, ele achou graça diante de Deus. E Deus poupou a família dele toda, por causa que Noé andava com Deus, era fiel a Deus. Então veja como é importante você desenvolver a sua comunhão, a sua fidelidade de amor incondicional, de pai com filho para com Deus. Porque nada pode te pegar de surpresa. Quando você entende o quanto que Deus te ama, metade dos seus problemas são resolvidos. Quando você entende o amor que Deus tem por você, metade dos seus problemas são resolvidos. Porque você jamais ficará com complexo de inferioridade, dizendo: olha, ninguém me ajuda, ninguém me ama, eu sou desprezado. Não é verdade? Você não vai ficar com esse pensamento, longe de ti esse pensamento. O que Deus nos chama hoje, nesta madrugada, a nossa atenção é: como que eu tenho andado diante dele? Se o meu passado poderia me salvar hoje, ou poderia me condenar? É isso que Deus quer. Não é religiosidade. É apenas submissão, atenção, não trocar Deus por coisas banais, não deixar que o meu egoísmo venha a ser maior do que a minha obediência. Deus tem que ser o primeiro. As primícias pertencem a Ele, tudo que é primeiro. Então, quando eu desprezo a Deus, coloco Deus no quinto lugar da minha vida, como que eu vou querer que Deus me priorize, que Deus me ouça, sendo que eu desprezo Ele? Quando Ele mandou Pedro dizer bem assim: quem diz o homem, o povo diz ser o filho do homem? E alguns diziam assim: olha,
Estão dizendo que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus virou para Pedro e disse assim: e para você, Pedro, o que eu sou? Pedro virou para Jesus e disse: para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus virou para Pedro e disse assim: olha, para mim também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a tua casa. Viu? Viu como é simples? As pessoas reconheciam Jesus como algum profeta, não reconhecia como Salvador, não reconhecia como Messias, mas Pedro sim. E quando Pedro reconheceu que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus confessou também para ele: para mim também tu és Pedro. Então, do mesmo jeito que você coloca Deus, Deus também coloca você na mesma posição. Se você tem Deus como prioridade, Deus vai te priorizar. Agora, se você colocar ele no quinto lugar da sua vida, então ele vai olhar para você da mesma forma. Apocalipse 2 diz assim, tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. O bom desta mensagem, hoje, nesta manhã, que Deus não quer te condenar ao seu passado. Ele apenas quer que você, a partir de hoje, se o teu passado, se o teu histórico foi bom, amém, glória a Deus. Ah, não, eu tenho andado com fidelidade, eu tenho feito o que era reto. Na luta contra o pecado, eu sempre disse não para o pecado. Amém. Então, glória a Deus. Mas, se não é desta forma, você tem a oportunidade de hoje, nesta manhã, dizer assim: Senhor, eu quero andar contigo a partir de hoje. Eu não posso te procurar só quando a doença bater na minha porta. Eu quero já ter um relacionamento com o Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Glória a Deus. Que mensagem abençoada. Queria que você compartilhasse essa mensagem. Faça isso. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, no grupo. Compartilhe o máximo que você puder, porque essa palavra é salvadora. Essa palavra tem um poder. Monetariamente não existe dinheiro que possa pagar. Não existe um valor que possa se igualar ao poder desta palavra. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quantas pessoas que poderiam ouvir essa mensagem e a partir de hoje mudarem os seus comportamentos, os seus hábitos e começar a ser submerso à palavra do Senhor e deixar Deus tomar a dianteira da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta mensagem. Abençoe todos os amigos que ouviram essa palavra. Pai, eu oro por aqueles que em algum momento eles estavam chorando, tristes e aflitos, mas toda a sentença de morte contra a vida dessa pessoa seja repreendido para a glória do Teu nome. Que o Senhor converta a maldição em bênção. Assim como o Senhor, meu Deus, acrescentou 15 anos na vida do Ezequias. A sentença era para a morte, mas o Senhor viu as lágrimas daquele homem e a sua sinceridade livrou ele daquela morte, daquela doença. Então, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, não sei qual a situação que essa família está enfrentando, mas eu determino em nome de Jesus que essa pessoa que entendeu a Tua palavra, ela venha receber essa mensagem e a partir de agora, aonde havia doença, aonde havia treva, vai haver paz, vai haver abundância, vai haver alegria do Senhor. Meu Deus, que assim seja. Em o nome de Jesus, eu abençoo a todos que ouviram essa palavra. E eu oro por essa pessoa que a partir de hoje, ela quer desenvolver um relacionamento mais sincero e profundo com o Senhor. Que o Senhor tome em tuas mãos, escreva esse nome no teu livro. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Essa mensagem ficou um pouco grande, não é de costume, mas o Espírito Santo é quem nos deu essa direção. Fique todos na paz, uma ótima semana e que Deus ilumine todos os seus caminhos. Se não é inscrito, já se inscreva nesse canal e receba diariamente uma mensagem.